paz e a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nesta noite. Eu me atrasei um pouco hoje com propósito, mas ainda está em tempo, né? Eu queria perguntar para vocês se vocês estão gostando, né, dos nossos estudos aqui do Velho Testamento. A palavra de Deus, ela é bem clara, referente a vários assuntos, né? E hoje nós vamos aprender o perigo das práticas ocultas. Hoje, muitas pessoas, elas estão visitando pessoas que são adivinhos, né, que são leitores de cartas, né, cartas de tarô, ou as pessoas têm consultado pessoas que são paranormais, que cobram para atendê-las, né, uma quantia alta em dinheiro por 1 minuto para revelarem o futuro para essas pessoas. Você conhece alguém, ou de repente a gente, né, mesmo na nossa casa, na nossa família, né, nós temos esse costume. Existem milhões de pessoas que seguem horóscopo. Você crê nisso? E as pessoas não como um hobby, mas como algo assim para realmente ajudar nas decisões que elas tomam. E muitas pessoas também, elas pedem a direção para as estrelas. Você sabia disso? Para os astros, para orientarem a sua vida. Você que está me ouvindo hoje, né, de repente, pode ser uma dessas pessoas, né? Se for, eu quero que você saiba que não há necessidade de adorar os astros, não há necessidade de adorar as estrelas, quando você pode, quando você tem a oportunidade de adorar o Deus que as criou. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Nós temos conhecimento através da palavra de Deus, de que nossos pedidos, nossos desejos, nosso futuro está nas mãos do nosso Deus, né? Devemos ir diretamente a Ele. A Bíblia tem muito a dizer sobre as consultas aos médiuns e os adivinhos. Você sabia disso? E outros tipos de atitudes que Deus considera abominação, que Deus não aceita. Por exemplo, no livro de Levíticos, capítulo 20, versículo 6. Levíticos 26 diz o seguinte: voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu os eliminarei do meio do seu povo. Aqui o Senhor deixa muito claro que para ele não se agrada. Ele diz que ele vai voltar o rosto contra. Ele não quer olhar para essa pessoa, porque ela está fazendo práticas que ele não autoriza. Ela está na prática de uma busca que o Senhor repudia. Nós podemos ver que você pode não estar familiarizado com algumas das palavras usadas, né, em Deuteronômio. Às vezes a gente acha a Bíblia assim um pouco difícil, principalmente aqui o Velho Testamento, que são livros aonde Deus deixou escrito a orientação para o seu povo. A gente acha assim às vezes até um pouco forte, né? Por exemplo, nós podemos ler aqui em Deuteronômio 18, 10 a 12, diz assim: advertência contra as práticas pagãs. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procure imitar as coisas repugnantes que as nações lá praticavam. Não permita que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, que consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor nos ensina. Nós vemos que são palavras fortes, mas eu vejo que são palavras fortes revestidas de muito amor, de um pai que quer preservar a nossa vida, de um pai que cuida, né, da sua criação. Nós vemos que
Essas pessoas, essas práticas, né, de horóscopo, cartas de tarô, interpretações paranormais, médiuns, né, o que nós chamamos de práticas da nova era. Essas coisas, elas são, diante do nosso Deus, abominação. Embora a Bíblia diga que essas práticas ocultas são abominações para Deus, creio que muitas pessoas hoje, né, não sabem, né, não percebem que Deus se opõe a tais coisas. As pessoas que não conhecem a Bíblia, elas estão usando dessas práticas por falta de conhecimento. Elas não sabem. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que o povo, né, o povo de Deus está sendo destruído porque lhe falta conhecimento da palavra. E você concorda comigo que é tão difícil nós convidarmos as pessoas para estudarem a Bíblia? Você percebe isso? Se você convida alguém para um casamento, se você convida alguém para um café da tarde, para um jantar, logo as pessoas aceitam e ficam felizes, mas quando você convida alguém para estudar a Bíblia, que é o livro que Deus deixou para nosso ensinamento, as pessoas não têm interesse, as pessoas não querem, né, aprofundar e conhecer, e por isso elas se tornam ignorantes quanto aquilo que o próprio Deus deixou para elas, né? Eu creio que muitas pessoas hoje, elas não percebem que Deus se opõe a tudo isso que elas têm praticado, porque elas não conhecem. Na verdade, algumas igrejas nem sequer ensinam as pessoas que essas coisas são erradas. Você concorda comigo? Muitas vezes a gente passa anos dentro de uma igreja e não somos alertados, não somos ensinados. Na verdade, as igrejas se preocupam com outros temas, né? E não com uma parte tão importante e tão determinada aqui por Deus. Nós vemos que eu queria dizer para vocês que é impossível dizer quantas pessoas estão sendo sugadas para as práticas ocultas. Sabe por que as pessoas se envolvem com esse tipo de prática? Porque o ser humano, ele tem necessidade de ver para crer. E nessas práticas ocultas, muitas vezes, né, através do inimigo, essas coisas são vistas. Aquilo que eles desejavam ver, eles conseguem, né? Porque Lúcifer, ele foi criado com poder e autoridade. Deus deu para ele. Então, sim, ele consegue revelar coisas e as pessoas são iludidas e enganadas, né? E esse movimento Nova Era, ele tem confrontado com a palavra de Deus, né? Ele tem, eu posso dizer assim, bate realmente contra os ensinamentos que a palavra de Deus traz. São práticas muito perigosas, são atividades que nos levam a afastar de Deus, a não estar em contato com Ele. A palavra viva de Deus, ela é a única fonte da verdade. E o seu Espírito é o único que pode nos conduzir à paz, à alegria e à vitória. E trazer vida diária para nós, plena, completa. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que só existe um Deus, um Senhor e um Salvador, que é Jesus Cristo. E eu queria dizer para você nessa noite, não desperdice o seu tempo, o seu dinheiro, a sua vida, consultando pessoas que supostamente podem lhe falar sobre o amanhã. Não faça isso. Deixe Deus conduzir a sua vida, conduzir o seu futuro. Se você tem interesse nesse assunto, procure um lugar onde a Bíblia é pregada, onde a palavra de Deus é administrada por pastores, por pastoras que são sérias diante do Senhor, para que você possa sair da dúvida, sair da incredulidade e vir realmente conhecer o que o Senhor tem para você. O Velho Testamento é lindo, é maravilhoso, porque o Senhor nos ensina o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Amém? Senhor, te agradecemos por essa mensagem.
Te agradecemos por essa alerta que o Senhor está nos dando hoje, de uma maneira tão simples, né? O Senhor fala tão abertamente para nós aquilo que não te agrada, né? As práticas que nós não devemos usar. Nós não temos nem palavras, Senhor, para te agradecer por esses ensinamentos que nós temos tido. Toma, Senhor, as pessoas que estão ouvindo esta mensagem. Fala ao coração delas, traz clareza à mente, Senhor, traz entendimento, abre, Senhor, o entendimento, que Teu Espírito Santo possa ensiná-las nessa noite. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.